Vamos lá então, vamos seguir no Sul e agora é hora de falar de NFC. Essa é a nossa sexta divisão, mas por mais que pareça em alguns momentos, tem time de sexta divisão, é só uma questão de posicionamento aqui. Tem coisa boa também na equipe dos Falcons, dos Buccaneers. Eu acho que os Panthers são interessantes. Meu problema realmente, você já sabe, é a equipe dos Saints. Então fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui com mais um vídeo de prévia, tentando imaginar, projetar o que vai acontecer nessa temporada de 2025. Está chegando a hora, falta pouco mais de uma semaninha para começar a temporada. E a gente faz essa brincadeira de palpitar, de imaginar o que vai ser. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo as campanhas dos times, o que você projeta para cada um dos times. Deixa o seu like também, porque você não tem gostado do vídeo, deixa o like, né? Interatividade contribui bastante pra gente. Se inscreva no canal, compartilhe o que passa e se puder colaborar, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, porque tem vantagem, né? Esse vídeo, por exemplo, saiu já na quarta-feira à noite, para quem faz parte do Clube Amigo Ligado. E também todo mundo que faz parte do clube, colabora, financia aqui o nosso trabalho, também recebe um link para entrar lá, tem um grupo no Telegram. A gente fica batendo papo, conversando, e você pode até discutir comigo do que né, eu falei de besteira ou não. Falar besteira em palpite, não tem como, né? Todo mundo tá certo e tá errado ao mesmo tempo. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. E é isso aí, tá todo mundo certo e errado, porque eu só vou saber se eu errei lá em janeiro, né? Quando acabar a temporada, talvez a gente consiga projetar um pouquinho já no meio, lá para outubro a gente tem uma ideia um pouquinho melhor do que vai acontecer, quem vai brigar de verdade. Aqui são projeções baseadas em nomes, são projeções baseadas num calendário, que a gente olha e fala assim, putz, esse time veio de uma bye week, então a tendência é que ele jogando em casa contra esse time que jogou numa semana mais curta, ele vai vencer. E aí tudo vai por água abaixo quando alguém se machuca, quando um time faz besteira, quando um treinador é burro, né? Quando um coordenador é um idiota, quando as pessoas fazem coisas erradas. E aí não, raramente a gente cai do cavalo. Caímos no ano passado, acreditei bastante na equipe dos Falcons, acreditei bastante na equipe dos Jets e estamos cá nós mais uma vez, talvez cometendo o mesmo erro, porque na NFC Sul eu coloquei o título para os Falcons. É isso mesmo, eu não sei, tá? Eu não concordo comigo. Se me perguntar racionalmente, de novo, na campanha, na pergunta, na pesquisa não induzida, talvez eu fale Buccaneers vencendo a divisão mais uma vez, mas na projeção ali ficou 10-7 para a equipe do Atlanta Falcons. E eu não sei, assim, existe uma forma disso acontecer. É muito simples, é muito fácil de imaginar esse cenário acontecendo, porque eu falei, projetei no ano passado. E esse ano o time me parece mais interessante e mais equilibrado do que era no ano passado. O ataque é muito forte ainda, você tem Bijan Robinson. Já pensou o Bijan Robinson correndo com a bola e entregando bem? Pô, o Bijan Robinson, eu tinha muita expectativa do Bijan e eu acho que ele ainda pode entregar um ótimo jogo terrestre. Drake London é um dos melhores recebedores que tem na liga, ele é um cara que é um ótimo recebedor. E aí, já pensou se o Kyle Pitts... É difícil, né? Isso aqui aí eu tô querendo me enganar demais, né? Mas sei lá, né? Não drafta ele no Fantasy, mas... Sei lá, vai que, né? Eu não vou cometer esse erro de draftar o Kyle Pitts mais uma vez. Mas tem boas peças, né? O Darnell Mooney é um cara que recebe bem bola também. O Ray McCloud também é um cara que tem bastante velocidade, que pode receber, que pode ajudar esse time. Tem boas peças, sim, nesse time dos Falcons, né? Por mais que você tenha ali algumas más notícias, perda de right tackle, né? O McGarry, que saiu machucado e está fora da temporada, ele é o right tackle, mas executa a função de left tackle, porque o Michael Penix é canhoto, né, o Michael Penix que fica para a esquerda, e... controla, Rafael. Mas, então, você inverte a linha. O cara mais importante passa a ser o right tackle e não o left tackle, porque esse lado direito é o lado cego do quarterback canhoto. E é uma defesa mais forte, porque mais de fraca também era muito ruim, né? E agora você trouxe lá, você tem o Leonard Floyd, você investiu no draft ali, você trouxe peças para esse time ser mais interessante. Cara, tem coisa aqui, né? Você trouxe o James Pierce Jr., tem o Jalen Walker,
dá para imaginar que esse time vai ser, a defesa precisava entregar algo a mais. Então é um time mais equilibrado, dá para vencer, não é a divisão das mais complicadas que tinha, mesmo quando estava mal, mesmo quando jogou mal, venceu no ano passado o Buccaneers 2 vezes, então dá para imaginar esse cenário que eles acabam ganhando o título, por mais que a parte racional do meu cérebro não coloque eles como campeões da divisão, mas para mim voltam para os playoffs e, aliás, ficariam com a única vaga de playoffs dessa divisão também. Né? Assim como foi a AFC Sul, só uma vaga de pós-temporada na NFC Sul. Na segunda posição, para dizer para você, foi critério de desempate, ficou os Panthers. E eu já vi gente colocando em primeiro, tá? Não é descabido, não é descabido. Talvez a gente tenha se empolgado demais com o Bryce Young no final da temporada. O que ele acabou entregando lá com o Dave Canales funcionou muito bem. Aquele tempinho, eu acho que o Canales, ele teve uma briga, a minha teoria, aqui é só projeção, ele deve ter tido uma briga interna que ele queria colocar o Bryce Young como reserva para começar a temporada e recebeu pressão de que não, ele já tinha jogado uma temporada, tem que botar pra gente testar, pra ver se ele é o futuro ou não, senão a gente vai draftar alguém. Bom, não deu certo no começo, jogou muito mal, tirou e aí fez o trabalho correto. Colocou lá o Dalton para jogar, vamos ver como é que ele vai, entende, ensina para ele, mostra como é que é, e aí o Bryce Young voltou outra pessoa, um jogador muito mais dinâmico, muito mais interessante, muito mais coerente, as coisas funcionando muito bem no time, e eu acho que trouxeram peças muito boas. O Tetairoa Macmillan, né? Então o Teta é muito bom. O Chuba Hubbard é um cara que tem aí, é um corredor de 1000 jardas, então estabelece o jogo terrestre. O Leggett, a gente não entende o que ele fala, ele teve uns drops ali, mas ele é um bom recebedor também nesse grupo. Tem uma linha que dá uma certa proteção boa, e a defesa também foi reforçada. É outro caso de defesa que dificilmente ia ser pior, porque era uma defesa muito ruim mesmo, e é uma defesa que dá uma avançada. Então, tendo que fazer os ajustes. É um terceiro ano, mas que eu tô jogando como um segundo ano pro Bryce Young, porque é o segundo ano do Bryce Young versão Canales. Né? Então quero ver o Canales funcionar. O Canales também é um cara inteligente, o Canales também é um bom treinador, é um cara que se envolve bastante nesse jogo ofensivo, e eu acho que tem peças e tem um esquema mais estabelecido. Né? É um segundo ano de um sistema do Canales. Eu acho que o Bryce Young tem tudo para brilhar. Vou confiar aqui no Bryce Young, vou colocar na segunda posição. Campanha 9-8, fica fora dos playoffs ainda, como eu disse, né? E fica empatado com os Bucks. Bucks também terminaram com 9-8 nessa minha projeção. É um time que, como eu disse, talvez apostasse como campeão da divisão. Meu lado racional diria isso, porque eu gosto muito do Baker Mayfield. Esse ataque tem Mike Evans, tem Chris Godwin, tem o Egbuka, que foi uma baita de uma pique, foi um jogador muito bom, draftado, mas que eu tenho certos problemas. Porque assim como eu acho que o Egbuka é um baita de um recebedor e é uma pique interessante, é um jogador bom para você pegar, eu acho que esse time precisava, por mais que pensasse na transição do futuro dos recebedores, precisava de peças na defesa. Eu tenho algumas dúvidas com essa defesa. O Todd Bowles é um cara que tem sempre um esquema, tem bons jogadores, mas é um time mais envelhecido. Né? Precisa de mais gente, precisa de uma secundária um pouquinho. No ano passado isso aqui faltou, né? Até na pós-temporada, faltou alguma coisinha a mais. O que eu tenho de preocupação também com relação ao Baker? É o terceiro coordenador que ele vai, né? Ele já teve lá o Liam Cohen saindo agora, tinha o Canales antes, saiu agora o Liam Cohen, e ele vai pro Josh Grizzard. Não sei, começo de temporada também, sem o Tristan Wirfs, sem o Chris Godwin, sem o Jalen McMillan, tem alguns desfalques que podem atrapalhar nesse começo, e isso pode acabar favorecendo equipes como os Panthers, como os Falcons. Talvez um começo um pouquinho mais lento da equipe dos Buccaneers atrapalhe, e mesmo quando era o melhor time da divisão, perdeu o jogo besta. Perdeu o jogo besta e quase entregou a paçoca em jogos decisivos em casa, né? A gente vai lembrar aquele jogo contra os Saints, que precisava vencer para avançar, e no momento que você está perdendo, contra os Panthers teve isso. Então esse é o problema dos Buccaneers. Eu acho que está na hora de um pouquinho mais de cobrança em cima do Todd Bowles, porque a gente está vendo outros técnicos sendo pressionados,
E não pode só estar ganhando a divisão, mas de fato não está competindo, né? Não é aquele time que vai chegar em algum lugar, essa é a sensação. Campanha 9-8 também, então, para os Bucks nessa minha projeção. E, por fim, aqui não tem muito o que falar, né? Eu vou precisar explicar o porquê que eu acho que os Saints serão os últimos colocados nessa divisão e serão os últimos colocados em toda a NFL. Essa é a minha projeção aqui, campanha 3-14. E olha, eu fiquei olhando essas três e falei, não, uma hora tem que vencer, uma hora tem que vencer. Não me surpreenderia se fosse o primeiro time 0-17. Eu acho que é muito difícil, coloquei 3 vitórias, mas a gente tem um técnico que está assumindo, é o Kellen Moore. Os Saints foram um time que ficaram sem treinador e todo mundo era o pior posto a ser assumido, né? Dos vários nomes que vinham sendo discutidos e os Saints tiveram interesse em vários dos nomes mais prestigiados, eles tinham pouca capacidade de atrair alguém, porque é um time que lida ano após ano com um grupo que é cada vez mais envelhecido, mais lesionado, e é um grupo que tem problemas financeiros, né? Um time que vende o almoço para comprar janta. Todo ano você vê a projeção, eles estão devendo. Se você for olhar a folha salarial de 2030, eles estão devendo já. Então é difícil olhar o que acontece com a equipe dos Saints. Assumiu o Kellen Moore, que talvez fosse o técnico menos badalado, menos disputado. Acho que ninguém tava, putz, quero Kellen Moore no meu time. Ninguém queria isso. Então o técnico menos badalado, meio que o que sobrou foi para o lugar que sobrou, né? Todo mundo terminou com uma cadeira nessas cadeiras, mas aquela pessoa mais, né, bobinha sentou na cadeira mais torta, mais pensa. E essa é a sensação que eu tenho da equipe dos Saints. Spencer Rattler ganhou a posição de titular, quarterback titular, venceu o Tyler Shaw nessa disputa, que, meu Deus, eu falei da disputa dos Colts ainda hoje, mas essa aqui é ainda pior. Spencer Rattler, que foi 0-6 como titular na temporada passada da equipe dos Saints, os Saints que tiveram muitos problemas também, muitas lesões, os tem que colocado, começou bem, não ia manter aquele ritmo, mas cair desse jeito foi muito por conta das lesões. Tem algumas peças que são muito boas, que são veteranas, tem o Alvin Kamara, aí você fica aquela dúvida também de até quando você vai conseguir contar com o Kamara, Chris Olave, até quando ele vai estar saudável, Rashid Shaheed, quando ele vai estar saudável, Brandon Cooks, quando ele vai estar saudável, essa é a dúvida, você olha esse grupo e todo mundo passa aquela dúvida de até quando vai estar saudável. O Trevor Penning já está machucado, já é questionável para o começo da temporada. Então, todo mundo tem alguma coisinha que você fica pensando qual que é o futuro desse time, e aí eu não consigo me conformar, né? Eu não consigo me animar. Acho que o Shedeur Sanders poderia ter sido uma pick nesse draft, melhor que o Shaw ele seria. Traria um atrativo, eu gostaria de ver mais os Saints por isso. É um time que não me empolga, acho que não surpreende ninguém, ficou aqui com campanha 3-14. Então, a NFC Sul, para mim, ficou Falcons 10-7 na liderança e o único time dos playoffs, Panthers 9-8 em segundo, 9-8 também para os Bucks, ficou atrás nos critérios de desempate, e os Saints na última posição com campanha 3-14. Com relação à projeção que eu fiz em junho, eu tinha colocado os Falcons com 9-8, agora foi para 10-7, 8-9 estava para os Panthers, ficou com 9-8, 9-8 manteve-se o Bucks, e 3-14 foi a minha projeção dos Saints lá no mês de junho, e agora se manteve, talvez eu confie ainda menos, né? Vamos até lembrar, né? O Tyrann Mathieu pegou todo mundo de surpresa, acho que ele falou, cara, eu tô fora, vou jogar aqui por aqui, né? Então se aposentou, porque é difícil aqui, tá? Vamos lá, quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, faça parte do Clube Amigo Ligado, se você puder colaborar um pouquinho mais, e aí recebe antecipado. Os vídeos também estão entrando no Spotify, nos agregadores de podcast aí. E tem mais um detalhe, porque nesta sexta-feira a gente volta com o Oeste. Vamos falar aqui do Kansas City Chiefs, Chargers, Raiders e Broncos. Vamos falar de San Francisco 49ers. Vamos falar de Seahawks, de Cardinals e de Los Angeles Rams nesta sexta-feira. Então, quem faz parte do Amigo Ligado já vai receber na quinta-feira à noite. Valeu, pessoal. Aquele abraço.